Lindos e lindas, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mindset da Beleza. Eu sou a doutora Cristiane Braga e estou aqui com meu lindo marido, doutor Eduardo Kanashiro, e convidamos vocês a embarcarem juntos nessa jornada de transformação. Olá pessoal, tudo bem? E antes de a gente começar, queria só lembrar dos nossos apoiadores, que são a nossa clínica, a Clínica Dui, que lá você encontra eu como cirurgião plástico, doutora Cris, como dermato, nutróloga, especialista em pele, cabelos e unhas, e uma equipe multidisciplinar que vai cuidar de você para você ficar bonito e saudável como um todo. E também a nossa Academia da Pele, que é nosso plano de tratamento recorrente para você ficar com a sua pele em boa forma sempre. Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, que a Cris vai apresentar agora. E a gente está muito feliz de tê-la aqui. Bom, estamos recebendo a Silvia Vinhas, jornalista, mas que tem outros quesitos aí na formação. Bem-vinda, Silvia. É um prazer receber você aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada, Cris, Eduardo. Olha, com essa apresentação eu fico falando, estou no lugar certo para falar de beleza, né? Mas é um prazer enorme estar aqui e compartilhar com vocês o meu conteúdo, né, de jornalista de mais de 30 anos e tantas coisas boas que eu tenho vivido, ruins e boas ao mesmo tempo, mas a gente vai passando por tudo, então é uma jornada bem complexa. A gente vai querer saber tudo. Vamos lá, vamos lá. E a gente te convidou aqui, Silvia, porque essa parte esportiva que você tem, que você a vida inteira trabalhou, sim, acho que é muito interessante, tem tudo a ver com o mindset da beleza, de se cuidar, essa mentalidade de superação, da disciplina, do autocuidado. E não só isso, você também é uma media trainer, você também ensina as pessoas a melhorarem a sua apresentação, melhorarem na frente de um palco, numa TV. Isso também é legal, eu acho que tem tudo a ver com essa mentalidade da beleza que a gente busca aqui para passar para as pessoas, para inspirar as pessoas e trazer esse conteúdo tão grande que você tem e compartilhar com a gente. Eu queria começar perguntando sobre a sua carreira, uma curiosidade muito interessante que eu vi aqui pesquisando, que você, antes de mais nada, você é uma dentista, você fez odonto. Me formei em odontologia. Que legal. Eu tinha 21 anos. Nossa. Imagina, né? 21 anos você se formou? 21 anos. Começou cedo, eu entrei com 17 anos, Olha. Eu morava em Santos. Eu tinha muito medo. Olha que coisa incrível, você eu era fez muito faculdade insegura. lá, em Santos? Eu era muito insegura, morei em Santos. Eu fiz faculdade lá, medicina lá. Fiz... Lusíadas, né? Na minha época só existia Lusíadas. Ótima, excelente, até hoje. Tinha uma rixa, né? Odonto e medicina. Então, tinha, né? Mas eu era tão tímida que não participava de rixa nenhuma. É mesmo? Eu tinha um problema, assim, primeiro, as pessoas não acreditam, né? Pelo fato de eu estar hoje onde eu cheguei, de ter sido uma pessoa muito tímida. Eu sou uma mulher tímida, que agora eu aprendi a lidar com a minha timidez e eu sei que eu posso, pela minha personalidade, enfrentar qualquer ambiente. Mas na época eu tinha muito medo, era medo mesmo, de não entrar em faculdade nenhuma e ficar para trás. Olha. Então eu prestei tudo que você possa imaginar. Eu não prestei atenção nas minhas habilidades. Então eu coloquei lá, o que é bacana, né, para eu ficar no meio do pedaço? Odontologia, medicina não, porque eu sabia que eu não ia seguir de jeito nenhum. Medicina, nutrição, eu pus tudo. Só não pus jornalismo. Olha. Eu pus tudo. E entrei na primeira turma, lá na 4ª turma de odontologia. E fiz. Só que quando chegou no 3º ano, porque no começo até que é divertido, eu sou uma pessoa muito curiosa, muito curiosa. A Ariano é muito curioso, né? Eu vivo de fazer perguntas, estou na profissão certa hoje. E eu lembro que eu gostava daquilo tudo, daquele conhecimento. Só que quando chegou na parte prática, que era fazer uma dentadura, com delicadeza, colocar o algodão lá e pôr o motorzinho. Aquilo foi um desastre. É mesmo. Mas mesmo assim, eu consegui me formar e exerci 6 anos, acredita? Olha só. E tudo certo, ninguém nunca reclamou, não. Eu sou determinada. Determinação. Que nessa época foi quando eu conheci o Luciano do Vale e eu casei com ele. Eu lembro que no último ano da faculdade, eu precisava passar para casar.
E quando foram passar a nota, né, dar a nota, não falaram assim, Silvia Vinhas, você passou. Falou, Silvia Vinhas, você pode casar. E eu me casei aquele ano, em 82, eu me casei com o Luciano do Valle. E aí eu fiquei 8 anos casada com ele. Mas aí eu era só esposa mesmo. Tá. Só Nem esposa. dentista? Não, dentista. Tá. Exerci. Eu tinha o meu consultório aqui em São Paulo. Aí Bonitinho, você mudou pra ele cá. montou. Vocês se conheceram aqui ou lá? A gente se conheceu, teve uma vez um torneio no Guarujá, chamava Hollywood Classic, que reunia grandes tenistas do mundo todo. E na época ele estava na Globo, Luciano na Globo, estava narrando. E eu estava com as minhas amigas, com 18, 19 anos, passando férias no Guarujá, e apareceu uma vaga lá para a gente ser recepcionista. Olha isso, meu pai ficou muito bravo depois. E aí eu estava lá, né, recepcionando e tal. E aí o Luciano me viu. E eu lembro que, assim, nessa época eu não estava interessada em nada, mas as minhas amigas, o Luciano era muito famoso. Já na época, ele era o primeiro narrador da Globo. E, assim, tudo que ele falava ali, né, era lei. E a gente, as minhas amigas todas querendo o melhor lugar na boate, melhor lugar no restaurante, e perceberam que ele estava afim de mim. Ah, não, você fica com ele, você fica com ele. Então eu ficava quietinha lá, sem falar com ele, do lado do Luciano do Valle, e ela se divertindo, dançando, nos melhores lugares. Começou assim, e começou, a gente ficou muito amigo. Depois teve aí um relacionamento, demorou quase 1 ano até eu me casar. E aí a minha vida mudou realmente. E foi aí que você foi para o jornalismo? Começou a despertar Eu fiquei casada e sendo dentista por 8 anos, mais ou menos. 8, 9 anos. E eu sempre, nessa época, foi a época que ele saiu da Globo e montou o Show do Esporte. Ele saiu da Globo, porque quando ele estava em Santos esperando eu me formar, ele gostava... Vocês conhecem bem Santos? O Eduardo conhece. Aquela morei lá. Praia enorme, né? Então ele tinha saído da Globo e ele ficava em Santos e olhando aqueles futevôlei, vôlei de quadra, e ele resolveu montar um torneio lá na praia de vôlei. Nessa época, ele não tinha nada para fazer, que ele estava desempregado mesmo. Ele fez parceria com um amigo dele, que era um dos donos da Caloi, e também com outro amigo que ele encontrou, com o microfone, o amigo que estava lá, ouviu, e resolveram montar um torneio na praia. Um torneio que fez uma associação com o Nussmann. Não, vôlei de praia. Aí ele chamou Montanaro, William, aquela geração de prata, que depois virou geração de prata, jogaram lá. Eles fizeram um torneio, começou a dar certo o vôlei, e aí foi aquela explosão do vôlei. Eu acompanhei a explosão do vôlei, acompanhei o início do Show do Esporte, quando ele tinha essa vontade de fazer um programa só de esporte no domingo todo. Acabou indo para a Bandeirantes e foi aquele sucesso. Para quem não sabe, o Show do Esporte era um programa que começava às 11 da manhã, terminava às 10 da noite, com várias modalidades. Então, começava com sinuca. Na hora do almoço, eles colocavam estrategicamente um campeonato italiano, né? Para as pessoas se reunirem lá com a mama, com a massa. Tinha tênis, tinha vôlei. E aí, depois, ele foi introduzindo Fórmula Indy, basquete, e foi um grande sucesso. Realmente foi um grande sucesso. E eu olhava aquilo como espectadora. Eu cheguei para ele um dia e falei, é isso que eu quero fazer na minha vida, eu quero fazer isso. Não, você é dentista, mas eu quero fazer isso, eu quero trabalhar nisso. Ele não me deu chance. É mesmo? Não me deu. Até que nós fomos morar nos Estados Unidos, teve um dia que ele chegou para mim e falou, olha, eu quero montar uma produtora nos Estados Unidos. Essa produtora seria o quê? Ela iria produzir conteúdos, reportagens para abastecer o Show do Esporte, para abastecer a TV Bandeirantes na época. Ele falou, eu quero montar lá, vamos embora? Eu já não gostava mesmo da minha carreira de dentista. Vocês viram no começo. Aquilo para mim foi um frescor. Vamos embora. Nossa, agora, larguei, né? Tudo, fechamos aqui, fechei consultório, fechei tudo e fui morar em Miami. Mas morar em Miami bem, né? Uma coisa é você ir em Miami com sacolão, tentando entrar em algum lugar. Não, eu fui bem, fui num lugar bacana. Ele montou uma loja de esportes. Olha. Aí eu cuidava da loja de esportes. E assim foi. Eu realmente só tive minha chance mesmo quando teve um momento que... Tem sempre aquele momento, né? Que muda a sua vida, que aí ele precisou de uma pessoa, eu entrei na pedaço. Aí a chance da gente chega. Uma hora chega a chance, hein? E aí como foi transformar essa
Essa timidez e passar para frente das câmeras ali. Ou você já não era mais tão tímida Nessa naquele época momento? Então eu era, mas sabe que tem uma coisa que assim, quando você fala para a câmera, você fala para a câmera. Então é você e a câmera. Você não tem ideia que, por exemplo, quando você está numa transmissão, você está numa coisa ao vivo, que tem milhões e milhões de pessoas ali na frente. Então, para mim, olhar para a câmera e falar, né? Era normal, né? Então eu não tinha esse problema. Mas é interessante, porque muitas pessoas têm uma trava justamente por saber que ali vai ter um monte de gente, já fica imaginando, já fica se imaginando na tela. Eduardo, com essa história de media training, por que eu resolvi fazer o media training? Só cortando um pouco a história. Porque depois de 35 anos de carreira, eu entrevistei assim... Eu parei de contar, né? Quantas pessoas eu já entrevistei. É o mesmo padrão. As pessoas, elas podem saber, assim, ser exímios naquilo que fazem, serem uma autoridade naquilo que elas fazem. Mas quando fala gravando, então estamos no ar, acende essa luz, é uma trava, é uma coisa que acontece. Exato, então... Impressionante. Isso eu nunca tive. Não, nunca teve? Nunca tive. Abri, eu já falava. Interessante, né? A minha parceria, a minha reciprocidade que eu tenho com a câmera sempre foi assim. Sempre foi assim. Mas se fosse para subir num palco e falar, naquela época? Então, aconteceu isso na volta, né? Eu fiquei muito tempo, eu fiquei 10 anos, 12 anos morando em Miami. E foi lá que realmente começou a minha carreira. Na volta para cá, eu já estava estabelecida, eu já tinha feito, assim... tudo que eu tenho praticamente na minha carreira, eu já tinha tido minha filha, tudo lá nos Estados Unidos. Foi quando eu voltei, isso sempre eu e a câmera. Quando eu voltei para cá, tinha um programa que a gente fazia, que a Bandeirantes fazia, em janeiro, como não tinha programação nenhuma, eles inventaram um programa chamado Verão Vivo. Hoje você vê na praia, né, aqueles... você tem tudo na praia hoje, faz ginástica, faz não sei o quê, monta a quadra disso. Na época não tinha. Então, ele montou o Verão Vivo e quando eu cheguei, eu lembro que eu cheguei num Réveillon, ele falou, olha, dia 3 de janeiro vai começar o Verão Vivo e você vai apresentar daqui. Você vai apresentar, porque eu vou fazer de Recife. Então, era 2 bases, fazia em Guarujá e pegava a praia de Boa Viagem. E eu lembro que eu fui para a casa dele, aí eu já estava separada. Eu fui para a casa dele e falei, olha, não tenho condições de fazer. Porque eu fui lá e eu olhei, eram 10 mil pessoas. Uau! Então, eu ia sair da câmera, que eu tinha esse conforto, e ir para um palco falar para 10 mil pessoas. Aquilo, para mim, me travou. Então, eu falei, eu não quero fazer, eu não vou fazer. Ele falou, mas você não tem opção. Só tem porque vai ser você. Eu vou embora amanhã para o Recife e você vai fazer daqui. Eu não sei o que você vai fazer, Silvia, mas vai ser você. E eu lembro que quando eu entrei, que eu olhei aquela galera toda, assim, imagina, verãozão, janeiro, todo mundo na praia sem fazer nada, com uma programação ali para você poder desfrutar de biquíni mesmo. Eu lembro que eu entrei, eu tinha que apresentar 2 horas de programa. 2 horas ao vivo. Nossa. Não é fácil. E ainda interagindo, né, com o público. Eu lembro que eu falei assim, antes de começar, antes de a gente entrar ao vivo, eu vou lá conversar com eles, para ver se eu me sinto bem. Eu fui até o microfone bem tímida, aquela coisa, falei, meu Deus, o que eu faço da minha vida agora? Já tremendo, né? Aí eu entrei e falei assim no microfone, aquele, boa tarde, bem, boa tarde, uma coisa bem assim, né, boa tarde. Aí veio aquela galera inteira, boa tarde, todo mundo, tudo, aí começou a sambar não sei quem, achando que fosse só começar, sabe que nem quando você vai no estádio? Sim. Aí eu falei, peraí. Peraí, que isso aí vai ser bacana. Tudo bem? Tudo bem. Ah, falei, tá. Aí eu voltei e falei, Luciano, pode deixar que eu vou embora. Que eu via que aquilo não... Sabe, era bom. Era uma energia boa. Sim. Foi muito especial. E aí acabou, né, gente? Acabou. Eu consigo enfrentar. Mas sempre quando você vai fazer alguma programação, alguma coisa num palco, aquele friozinho na barriga sempre tem. E tem que ter, né? Tem que ter. Faz parte. Faz parte. Até aqui, né? Na hora que cada episódio que a gente vai começar, a gente sente, né? Um pouco. É uma ansiedade, né? Uma coisa boa, né? A gente está vivo. É uma ansiedade boa, né? E enquanto você estava falando, eu estava pensando, trazendo um pouco para o mindset da beleza,
porque você é uma mulher muito bonita. Obrigada. A sua aparência física, de alguma forma, te facilitou o caminho? Você acha que isso foi bom ou não necessariamente? Até hoje, eu nunca me achei bonita da forma como as pessoas falam. Você sabe que eu estava até olhando. Todo mundo fala, mas ela não acha. Ela não acha. Não, você sabe que eu era muito, 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 muito tímida. E tem uma passagem que a mamãe tem uma memória, ela fala assim, lembra, não sei o quê. Eu fico até com medo quando ela está perto de mim, que ela fica contando coisa. Ela falou, Silvia, com você com 16 anos, você sentou no meu colo, chorando que era feia, porque eu não arrumava namorado. É mesmo. Minhas amigas todas tinham namorado e eu não, então eu me achava feia. Aí eu olhando as fotos, né, eu com 17, antes de conhecer o Luciano, 17, 18 anos, falei, nossa mãe, eu era tão bonitinha. Por que Mas não se achava. eu não me achava bonita, eu era muito insegura, muito tímida. Eu colocava o cabelo tudo pra frente, eu tinha acne. Então eu me achava, sabe, acho que ninguém olhava pra mim, eu me achava invisível. E ajudou também, porque meu pai, ele era o delegado da cidade. Quem é que quer namorar a filha do delegado? Ninguém. Você tem, vai, Eduardo, tudo bem que a tua esposa tá aqui, mas tem duas moças. Uma é a filha do delegado, tem outra, você dá uma olhada pra outra. Peraí, eu não vou arriscar aqui na filha do delegado, bravo ainda. Meu pai era terrível, terrível. E pasme, a única pessoa que teve coragem de chegar nele, o Luciano do Vale se interessou por mim, ele chegou, ele foi na delegacia. Por favor, eu quero falar com o Dr. Paulo Vinhas? Pois não. Aqui, ó. Eu gostaria de namorar sua filha. Olha, já conquistou o delegado. Atitude. Já conquistou o delegado. Atitude. Então, na verdade, teve até falando disso, né? Teve até uma palestra que eu fiz uma vez, que uma menina levantou e falou, Silvia Vinhas, uma linda menina, Silvia Vinhas, se você não fosse bonita, se não tivesse a proteção do Luciano do Vale, isso já estava na carreira. Se ele não tivesse te colocado onde você está, você acha que você conseguiria? Você acha que qualquer pessoa tem chance? Eu falei, olha, qual é o seu nome? Ah, Valéria. Valéria, você pode ter o maior talento do mundo, mas se você não tiver alguém que acredite no seu trabalho e no seu potencial, eu garanto para você que a tua beleza não vai adiantar nada. Alguém tem que acreditar em você. Alguém tem que dar chance para você. E ele me deu chance. Acreditou no meu potencial. Sim. Agora eu estou aqui já há 15, na época era 15 anos de carreira, porque eu devo ter algum valor. Sim. E assim é. O potencial, como o Vini fala, nosso convidado, 4 episódios atrás, né? É potencial se transformando em potência. Não é só potencial, tem potencial, mas aí não faz, não demonstra, não desabrocha. Você tinha o potencial, alguém ali acreditou em você e esse potencial veio à tona, né? Isso que é bacana. Não adianta só talento, né? Não adianta. Não adianta. E isso acontece com a beleza também. Às vezes, por exemplo, você mesma não se achava bonita. Não. Mas a partir do momento que você viu que você tinha esse potencial, que você conseguia fazer, provavelmente você começou a se ver de uma outra forma. Autoestima. É isso. Autoestima que a gente vê tantos casos de mulheres lindíssimas que você fala, nossa, como é que ela aguenta isso? É baixa autoestima. Que de alguma forma... Outro dia eu falei para minha mãe, mãe, o que você fez para eu ter tanta baixa autoestima? Naquela época, a gente não podia falar. Eu não sei se vocês são. Ela não, mas você talvez sim. Pai e mãe... A gente é quase da mesma idade. A gente só olhava. Meu pai só olhava para mim, a gente abaixava o olho. Era tudo quietinho, a gente era tudo quietinho. Dela militar ainda. Então... Meu pai só me olhava e eu agradeço tanto hoje isso. Eu falo, pai, que bom que você era bravo comigo. Bravo, eles eram muito bravos, mas a gente ficava quietinho. Não tinha essa de se expressar, crianças se expressando. Era a mesa das crianças, horário das crianças. Criança, isso aqui é papo de adulto. Não era assim? Sim. Não é como era hoje. Então a gente era tímido. Sim. Aprontava fora, mas na frente deles a gente era tímido. Mas é interessante como essa coisa da autoestima junto com a beleza, elas precisam andar juntas, né? Não adianta a pessoa ser linda e não ter autoestima, e vice-versa também. Mas se fosse para escolher, talvez ter autoestima é melhor do que ser só bonito, né? Claro, chega muito mais longe quem tem autoestima. Às vezes as pessoas não precisam ser bonitas, mas elas têm atitude, elas têm autoestima, elas acham realmente que elas conseguem fazer aquilo, elas vão embora. Sim. E isso é a mentalidade da beleza. Né? Você pode até não ter as melhores condições
físicas ali, mas se você tem essa mentalidade de se cuidar, de se gostar, aí... Né, Mas você sabe que eu sempre embora. trabalhei muito os meus pontos fracos. Então, quando eu tinha 17 anos, eu era muito, muito magrinha. Muito magrinha. Mirradinha. Uhum. E aí eu entrei numa academia com 16 anos para ver se eu Tava meio encorpada. ficava, dá uma perninha um pouquinho mais Sim, grossa, porque eu falava, não é possível, não arrumo namorado. Deve ser ser porque eu sou porque muito magra. Sou muito magrinha, não tenho nada. E desde então, o exercício físico faz parte da minha vida. Então, eu nunca, olha só que absurdo, eu trabalho com esportes, mas eu nunca dei para esporte nenhum. Tentei jogar tênis, não aprendi a sacar. Tentei nadar, eu mergulhava de um lado, não conseguia, não gostava de enfiar a cara dentro d'água. Nunca dei para esporte nenhum. Queimada, lembra de queimada? Não era vôlei. Vinha assim, quando a bola chegava, eu saía correndo. Então, não dava para esporte nenhum. Eu faço academia mesmo. Academia, corrida. Hoje nem tanto mais correr, porque eu tenho um problema de coluna. Mas eu sou muito disciplinada. Eu acordo na academia. Isso é 6 da manhã, 6:30 da manhã. Quando chega 8 e pouco, eu já fiz meus exercícios. Então, eu acho que... eu sempre falo que, para mim, Silvia, o segredo da juventude é o exercício. É o esporte. Sim. Você olha, você vê uma pessoa que pratica esporte e a outra que não pratica da mesma idade, é diferente. Eu acho que isso ajuda em tudo, né, doutora? E você sabe que você trouxe um dado importante, né? Teve um trabalho que foi descrito há pouco tempo falando da quantidade de músculos da perna. Que as pessoas que têm maior quantidade de músculos na perna, elas têm uma longevidade maior, ou seja, elas vão viver mais do que quem tem menos músculos. Até porque isso está muito associado com demência. Quem tem menos músculos nas pernas tem um risco maior de desenvolver demência. E é isso, o exercício... As você pernas, falou, membros inferiores. Né? Porque se for só perna, então eu vou morrer cedo, porque minha perna é fina. Membros inferiores, é isso. Coxa e perna, né? Porque do joelho para baixo a gente chama de perna. Não é, a panturrilha é só a parte de trás. E o que você falou, que o essencial da juventude, a seu ver, é a atividade física. A atividade física é um dos pilares da juventude, é um dos pilares da medicina do estilo de vida, que está associado com longevidade saudável. Então, você está certíssima. Eu não fico sem. E outra coisa também, eu tenho um problema sério de coluna, uma escoliose absurda, que é da infância, isso não tem como mudar. E eu lembro que depois já eu fazendo exercício, eu tive um problema, eu tive uma crise, aí eu tirei uma radiografia na época, não sei se era ressonância. Eu cheguei para o médico e falei, ele falou, olhou para mim, falou, Silvia, essa pessoa que está na radiografia aqui deveria estar na cadeira de rodas. Uau! Não é possível que seja você. Falei, sou eu. Então, o esporte, fazer exercício, me salvou e me salva. Porque se eu ficar uma semana sem fazer exercício, eu gosto. Mas se eu ficar uma semana sem fazer exercício, eu tenho dor. Então, o exercício, ele... de alguma forma, ajuda o estresse. Quando a gente está chateado, sabe? Faz aquela coisa boa da felicidade. Sim. E te deixa bem. E agora, então, né? Agora, mais velha, eu estou colhendo os frutos, né? De ter me dedicado muito. Sim. Certamente. Eu tenho perna boa, músculo bom. Certamente. Tá certo que eu gosto de beber um bom vinho e sou uma boa gourmet. Então, conforme vai indo, você vai ficando um pouquinho mais fora do peso, mas tudo bem. Mas era isso que eu ia falar. Na maioria das vezes, um dos pilares acaba puxando o outro. Então, quando você gosta de se cuidar, de fazer atividade física, na maioria das vezes você vai ter uma alimentação mais saudável. Não sei se é esse o seu caso. Não, eu tenho uma alimentação saudável, mas eu gosto muito de tomar um vinho. Eu sou aquela pessoa que, se eu tiver com alguém ou não, eu preparo uma tábua de queijos, decoro com uva, com tudo, derreto um brie e abro um bom vinho só para mim. Olha, que legal. Eu faço isso, Sim. Entendeu? Então, eu sou uma apreciadora, gosto bastante, curto bastante. Às vezes eu falo, eu faço ginástica para poder comer. Mas vai compensando. Vou compensando. É o equilíbrio que a gente precisa mesmo. Ô, Silvia, e nessa sua trajetória, tantas pessoas do esporte que você entrevistou, que imagino quantas histórias você já ouviu, nessa pegada, assim, em termos de mindset, de mentalidade, de beleza, disciplina,
Quem que você lembra que pode trazer aqui para a gente como um exemplo de uma pessoa que se superou, uma pessoa que realmente Uma transformação. se transformou, tinha tudo para dar errado na vida e o esporte transformou. Você tem alguém assim que Dá você errado admira? não, porque se eu estou falando de atleta, Sim. a mentalidade do atleta já é diferente. Uhum. Eles são assim desde jovens, têm essa mentalidade de determinação, de força, Sim. de transpor os obstáculos. Então não existe assim, tinha tudo para dar errado. Isso em né? termos de talvez no de sentido ambiente, né? de ambiente, Isso. sair talvez de um ambiente hostil que não Isso. fosse. Né? Com escassez, Mas- talvez, não muito favorável, né? Mas tem muitos, eu não vou lembrar agora, mas tem muitos atletas que foram salvos pelo esporte. Sim. Né? Eu sempre bato nessa tecla de que eu não sei por que ainda o nosso Brasil não é um país que oferece essa oportunidade. Eu fico imaginando, num Brasil como o nosso, de mais de 200 milhões de pessoas, quantas Hortências, quantas Paulas, quantos Gugas, quantos nadadores, se Sim. tivessem a oportunidade, né, nas suas escolas, se eles tivessem tido, fossem apresentado a eles e Sim. tivesse uma estrutura, incentivo ali. gente, hoje não tinha para ninguém. É. Né? Quando você vê Cuba É. desse tamanhinho, Sim. É a verdade. Rússia, né? Existe aí, eu entrevistei o Hugo Yama, ele disse que na China, né, do Hugo Yama, Sim. que foi um dos campeões de tênis de de mesa, ele mesa. falou, Silvia, na China, com 5 anos, as crianças já estão lá num centro de treinamento, batendo raquetinha lá, batendo ginástica olímpica em qualquer lugar que você vai, com 5, 6 anos. No Brasil, a gente sabe que não é assim. Então, a mentalidade, eu posso dizer sobre mentalidade com as pessoas que eu convivo e as pessoas que eu entrevistei. Então, por exemplo, aqui para mim, o maior exemplo é a Hortência, que a gente esteve lá juntos Sim. com a Hortência. A Ela Hortência, vai vir ela aqui é... também. Vamos trazer Vai ela. sim. A Hortência, ela é muito disciplinada o tempo inteiro. Ela tem mente de atleta o tempo todo. Ela tem mente de vencedora o tempo todo. Ela é treinada para isso, independentemente dela ter parado na carreira. Sim, Ela é o continua. tempo todo. Ela compete com ela mesma. É impressionante. Ela é disciplinada de não comer um doce. Ela, às vezes a gente está num restaurante, ela fala assim, me dá um pedacinho, pega assim uma colher de chá e ela faz assim para sentir o gosto. Eu já como tudo, mas ela Ela é assim, Eu sou assim. Você não come. Eu sou aqui come meio bombom, eu como meio brigadeiro. bombom. Meio Ai, brigadeiro. eu não sou assim. Às vezes eu dou outra metade para Eduardo, às vezes eu guardo para eu comer no outro Congela. dia. Mas isso é congelo. disciplina. É disciplina. Não, o freezer lá de casa é cheio de coisa, assim, que ela ganha e tal. Ah, vou congelar. Aí eu como Bolo um pedacinho, vou congelar. Aí ele fala, deixa pra mim. Eu falo, não, vou congelar porque ninguém come. Ah, e depois não come mais, fica lá, só ocupando espaço. Mas então, isso é um hábito. É um hábito que foi construído, porque eu já fui chocólatra. E eu sou chocólatra. Por isso que eu estou perguntando, o que tem que fazer? Então, mas é até uma frase que eu falo muito para os pacientes, né? Doutora, mas você não gosta de chocolate? Eu falo, eu gosto, eu já comi muito chocolate, mas eu gosto mais de mim. Esse chocolate vai me fazer bem nesse momento? É isso que eu preciso? Não é. Então eu vou comer como a Hortência, porque eu gosto, o sabor é bom, mas eu não preciso comer um sundae O ovo de enorme, Páscoa inteira comeu como? o ovo de Páscoa, panetone, né? As pessoas Inteiro comem. também. Ovo de Páscoa, panetone. Eu compro um só para mim, como só eu que gosto. Ah lá. Eu como inteiro. Não. Inteiro. Mas é um hábito construído. Talvez associado à determinação, sim. E aí eu vou depois para academia para tirar. Mas antigamente, né, era mais fácil. Agora, conforme a gente vai ficando mais velha, não tá tão fácil de perder os quilinhos. Mas voltando a isso, então a Hortência, ela é assim, ela era assim em quadra e continua assim. Quando eu entrevistei Ayrton Senna, mesma coisa. O Ayrton Senna é e sempre foi muito disciplinado. O Emerson Fittipaldi, que eu convivi bastante na Fórmula Indy, porque fiquei o quê? 4 anos, 5 anos, ele era a minha meta do dia. Eu tinha que saber o que ele fez, o que ele comeu, como é que ele correu, como é que ele treinou lá em Miami, isso, na Fórmula Indy. Ele era, assim, de uma determinação tão grande, mas desde a comida, tudo, era tudo pesado, tudo certinho, e tinha psicólogo, tinha massagista para a hora certa. E agora, há pouco tempo, até para resgatar o podcast que eu tenho, Pode Chegar com Silvia Vinhas, que eu resgato
Não é nem resgatar, que parece uma coisa saudosista, Sim. mas nesse podcast eu atualizo as histórias. Então, a história minha, do teste secreto do Ayrton Senna, que eu fiz com o Emerson, eu queria que o Emerson validasse. Eu falo, muito se ouve falar, as pessoas viram eu entrevistando você e o Ayrton Senna no meio do deserto, mas eu quero que você conte para eles que eu fiquei o final de semana inteiro com vocês, que você dirigiu o Golf Car, e ele ali do lado e nós 3 juntos o tempo todo. Ele falou, é verdade. Então, eu busquei para validar. Sim. Ele está igual. É. Ele continua determinado igual. Ele Bacana. come a ração dele igual. Ele Olha. dorme na hora certa igual. Ele se cuida com as vitaminas dele igual. Então, a mente de um campeão é diferente. Mas não são todos assim, né? A gente vê na televisão, às vezes, atletas que também tiveram um auge brilhante e que hoje não estão do mesmo jeito. É. O que será que acontece, né? Eu não sei, porque tem também aí um estresse. Por exemplo, eu entrevistei a Malri Madi. Eu falei, e aí, Malri, agora você é o quê? Você está fazendo o quê? Ela falou, nada. Mas aí você, não quero. Por quê? Porque existe um desgaste muito grande Sim. de determinação desses atletas muito cedo. Marcelo Negrão, a mesma coisa. Ele falou, Silvia, foi muito difícil. Agora, recentemente, eu entrevistei o Domingos Maracanã. Ele falou, o que eu me lembro da minha vida de jovem até os 30 anos foi só dedicação ao esporte. Não tinha final de semana, não tinha... Então, também tem alguns atletas que foram treinados e sofreram com isso. E chega uma hora e fala, chega. Por isso tem tanto atleta também que engorda. Sim. Né? O Ronaldo. É, O Ronaldo sim, continua é, determinado, mas relaxou. Talvez tenha um consumo dessa mentalidade, né? Algo é. que causa até um pouco de sofrimento. Sim. E depois que a pessoa deixa de competir, deixa de ser atleta profissionalmente, talvez, não queira fazer tudo isso de novo. Você vê que muitos engordam bastante, né? Exato. Sai completamente de forma, mas tem... E aí eu estava conversando outro dia com a Hortência sobre isso, e lembra da Valeuska, né? Que se atirou do último andar de um prédio, uma jogadora de vôlei. Sim, recente. E ela, recentemente, né? Não sei quanto tempo faz. Aí a gente estava conversando sobre isso. Ela falou: eu não entendo. Ela tem mente de atleta. Mente de atleta é aquela mente que consegue se disciplinar. Como é que ela foi perder esse equilíbrio e chegar ao ponto de se jogar? Aí eu entrei na parada. Eu falei assim: a parte emocional. Porque quando você doutrina até o seu emocional para não sofrer, para isso, para aquilo, tudo bem. Agora, quando você tem o lado passional, quando você tem emocional, você não consegue controlar as emoções. Então, ali foi uma coisa de emoção. Entende? É um conjunto, né? É um conjunto de coisas. Mas as pessoas reagem de forma diferente. É interessante essa coisa da emoção, de lidar com a pressão mesmo, a pressão, a opinião dos outros. Eu até perguntei para a Hortência aquele dia como que ela lidava com isso, se ela tinha passado por alguma dificuldade. Aquele dia, conta que dia que foi? O dia que eu dei meu media training? Foi, foi. Quem tá aí não sabe, aquele dia vai falar onde foi. Um evento muito bacana. Do Gildo. Nosso amigo Gildo. Isso. Que é o dentista esportista. Isso. Vamos foi convidar ele também, hein? Gildo, bacana. vai estar aqui também com a gente. E aí ela falou o que nesse dia para você? Ela falou que para ela era muito tranquilo. Ela não teve uma situação... Imagina, a Hortência, que era centro dos holofotes todos ali no basquete, tudo. Para ela não teve esse momento. Porque para ela era ali, né? Treino, tal, fazer o que precisava ser feito. E a visão dela, porque, imagina, quantas pessoas devem ter falado, tipo, o esportista está sujeito a isso, né? Perde um jogo, faz alguma coisa, todo mundo comenta, você sai do sei lá, do rei até o vilão maior da nação. Se diz em relação a derrotas? Derrotas ali, pressão de imprensa e tal. Mas ela tem uma coisa muito importante que ela fala. Ela fala o seguinte, isso na vida também. Sim, Ela fala o seguinte, não sei se era isso que você ia falar. Não, que ela controla tão bem isso que ela nem percebe. Ela não está nem aí. Enquanto que outros, às vezes, sai uma notinha no jornal, alguma coisa, a pessoa já fica deprimida. Você diz um julgamento dos outros. Julgamento dos outros, a pressão da imprensa mesmo, do público em geral, às vezes dos torcedores. E é muito interessante
ter essa mentalidade de saber lidar com isso. É uma coisa Mas que o a que gente... ela falou, uma coisa que é importante para você que está assistindo é assim, que ela fala sempre. Quando você faz o teu melhor, se aquilo der certo, ok. Se não der certo, você fez o seu melhor. Exato, Então, numa quadra, ela falava o seguinte, eu treino, eu dei o meu melhor. Uhum. Eu perdi, eu não tenho por que me lamentar. Exatamente. Foi o adversário que foi melhor. Eu falei isso pro meu filho ontem, no carro. Meu filho, 9 anos, e ele tem um talento que não sei de onde veio, de jogar futebol. Ele joga muito bem, legal. e ele adora e tal. E, assim, essa parte do talento já está resolvido, porque ele tem mesmo. É só deixar... E a determinação também. Ah, que legal. Isso ele já tem. Mas uma coisa que eu me preocupo é com essa força mental, que isso que a gente tem que trabalhar. E ontem eu falei isso para ele, porque teve um amiguinho que ia fazer uma primeira competição dele, na verdade era um amistoso, mas ele estava preocupado que era o primeiro jogo importante, e ele até chorou e estava nervoso. Daí eu perguntei para ele, fui conversar sobre isso, falei, mas e aí, o que você falaria para ele se você fosse dar um conselho para ele, Antônio? Não, eu falei para ele que para ele não se preocupar, que era só um amistoso. Falei, muito bem, mas mesmo se fosse um jogo importante, né? Se fosse um final de campeonato, é só um jogo, né? O máximo que pode acontecer é perder. E tudo bem, né? Se você fez o melhor, você vai sair de lá tranquilo que você fez o seu melhor. Sim. Você imagina a minha responsabilidade operando uma pessoa. É uma vida. Exato, é verdade. Se der alguma coisa errada, a pessoa morre. A família fica sem a pessoa. E eu não fico nervoso quando eu vou operar. E é muito, se for pensar em termos de importância, de peso, responsabilidade, é muito maior do que você... Claro, não tem nem comparação. Esportiva, né? E por que eu não fico nervoso? Porque eu sei que eu fiz tudo direitinho, eu tenho a formação, Se preparou. me preparei, todo mundo está ali para fazer o que for melhor para o paciente. Se eventualmente acontecer alguma coisa, vai ser uma coisa imprevista, uma coisa, uma fatalidade ali, e a gente vai sair tranquilo, claro que muito triste, mas assim, com tranquilidade que a gente fez. Você sabe que você deu o teu melhor. Exatamente. E fez o correto. E aí a gente ficou conversando sobre isso, ele entendeu. Então. Mas você trouxe um ponto sobre o julgamento, né? Essa questão emocional. E na beleza também tem muito isso, essa coisa do julgamento. Nem me fala. Esses padrões que são impostos pela sociedade. A mulher sofre muito. Nós sofremos bem mais do que os homens, porque tem bem mais padrões a serem respeitados. Mas tem várias pessoas comentando que não conseguem mais postar fotos sem filtros. Eu. Olha só. Adoro um filtro. E agora? Como é que faz? Eu acho tão lindo. Peraí. Não, gostar a gente gosta. Saíram todas. O filtro é meu, eu ponho. Não, gostar a gente gosta, mas, por exemplo, a pessoa não se reconhece sem o filtro. É horrível. Ela tem medo do que o outro vai pensar. Ela não consegue sair sem maquiagem. Não é nem o outro, é a gente que não se vê. Você fala, às vezes, por exemplo, eu falo que Deus, ele faz as coisas certas quando vai tirando um pouquinho a visão, né? Aí, né, eu vim pra cá e eu falei, deixa eu colocar uma lente. Aí você põe a lente. Eu pus a lente e fui me maquiar. Gente, a gente olha e fala, meu Deus, mas essa ruga, essa aqui é nova. Essa aqui, porque você vai perdendo o vício, você vai envelhecendo e vai perdendo. E aí você começa a não se reconhecer. Mas você vai aceitando, você vai, né, usando dos recursos que você pode. Mas não existe mulher que não fale a mesma coisa. Que é muito difícil envelhecer. Por quê? Porque ele, lá em cima, ele envelhece o corpo, ele não envelhece a mente. A gente tem mente de 20 anos, de 30 anos, mas o corpo está indo embora. É por isso que a gente criou a nossa Academia da Pele. Ai, eu tô louca para conhecer essa Academia da Pele. Academia da Pele é um método de tratamento recorrente para fazer estímulos de colágenos frequentes. Então, a gente percebe, com 25 anos de tratamento, né, de trabalho, de experiência, que eu engano bem. Nossa, que será? Quantos anos será que eles têm? Que eles estão tudo aqui, ó. Aqui, ó, aquela 50, mesma aparência de 25 anos que eles tinham. A gente vai 50 e 48. Nossa. Nem me perguntem. Não, a gente não vai perguntar. Mas é justamente isso. Quando a gente faz estímulos de colágenos isolados, eles respondem menos do que estímulos frequentes. Então, mesmo que você
fique muito tempo sem fazer nada e de repente você faz um monte de estímulos. Se uma pessoa fez estímulos frequentes, mas menores, ela vai ter um resultado melhor. É como a gente estava falando do exercício. Do exercício Exatamente. físico. Quer dizer, eu comecei a preparar meu corpo dos 16 anos até hoje, eu tenho um corpo jovem. Mas se eu tivesse feito isso com a minha pele, também teria, talvez. Sim, é isso que você sim, quer dizer? Isso mesmo. Ai, que pena. Porque a gente perde 1% do colágeno por ano depois dos 30 anos. E músculo e osso é 0,5%. A gente vai perdendo. Se a gente não fizer atividade física, a gente vai perdendo. E tem como a gente estimular a pele para ela manter, ou pelo menos diminuir essa perda ao longo dos anos. É mesmo? Mas Sim. isso não é uma coisa natural do corpo? A perda Ué. é como músculo e osso. E aí você vai dizer- deixar perder? Não, você faz a sua musculação. Então, quer dizer, se você for estimulando, não, tenho que falar para minha filha, que ainda dá tempo para ela. Sim. Não, mas dá para também resgatar. Né? Isso que eu ia falar, dá para resgatar? Dá. Sim. Aí a gente vai precisar de mais estímulo, mas dá para melhorar. Põe estímulo, hein? Põe estímulo aqui para recuperar. Não, e aquela história, né? Você não quer ficar aos 50 com cara de 25. Mas eu quero ficar com 50 bem, com uma pele bonita, com uma aparência jovial, Sim. mas não com cara de 25. Não, É essa questão da naturalidade. Que legal. Legal. Eu vou lá conhecer. Legal, Sim. vamos lá. E Tá o mais Silvia, bonita. deixa eu ver aqui como é que se chama mesmo. A Associação dos Cronistas Esportivos. A CESP. A CESP, que você soube agora que você ganhou um prêmio muito importante. Queria que você contasse um pouquinho pra gente. Eu antes de vir para cá, eu estava falando para eles que é um momento muito bacana, importante, né? Até porque a primeira entrevista depois do prêmio. Ó, primeira mão, hein? Porque assim, as pessoas, quando elas são premiadas ou quando as pessoas ganham medalha, né? Você vê lá alguém no pódio, no alto do pódio, ganhando uma medalha. Você fala, puxa, legal. Mas ela não tem ideia o tanto que, né? O tamanho da jornada para chegar até lá. Tudo que aquela pessoa passou, todo o esforço que aquele atleta passou para subir ao pódio, seja no terceiro, no segundo ou no primeiro lugar. Então, quando eu fui indicada esse ano para ser destaque como a jornalista pela minha obra, pelo meu pioneirismo, pelo reconhecimento da autoridade que eu represento na minha profissão, pelos meus colegas, isso foi um prêmio para mim. Por quê? Porque tem um certo momento da vida que mesmo você estando trabalhando, você acha que por estar envelhecendo, você vai perdendo o time. Então, pera um pouquinho, eu fiz disso tudo, eu tive toda essa intensidade, agora já era, né? Agora já, o que eu tinha que fazer, eu já fiz. Então, agora é colher os frutos, agora é curtir neto, agora é curtir isso. Não. Quando me deram esse prêmio, e eu fui lá receber, na segunda-feira, no Museu do Futebol, um lugar emblemático, legal. foi bem bonito. Lá no Pacaembu. É lindo, lindo, lindo. E ao lado de grandes mestres, sabe? Mauro Betting, José Silvério, Kleber Machado, Joseval Peixoto, o Casagrande, Dorival Júnior, tinha tanta gente bacana. E eu ser reconhecida como a grande dama, né? Porque eu era a única mulher, eu ganhei o prêmio Regiane Ritter, aliás, um prêmio que eu recebi das mãos dela, e foi uma honra, porque ela foi a pioneira no sentido de reportagem mesmo no Brasil, a Regiane Ritter. E o troféu chama Regiane Ritter da minha área, né? Que premia as mulheres que tiveram destaque. Então, para mim, assim, quando você recebe um prêmio no início da carreira, aquele prêmio ele vem assim com o frescor da motivação, né? É isso aí. Quando você recebe um prêmio no auge da carreira, você sabe que você está no caminho certo. Você tem que continuar. Agora, quando você recebe uma homenagem, uma premiação dos seus colegas, falando disso, do seu pioneirismo, elogiando e ressaltando sua obra, sabe, isso é um presente. Uma que coroação. é o universo falando coroação. assim, sabe, pedindo mais. Sim. É isso aí, Silvia, continua, porque legal. você ainda tem que contribuir. O universo fala assim, você tem que devolver tudo isso que eu te dei. Está na hora de você compartilhar a tua história. E eu falei lá no meu discurso, eu falei para eles todos, falei, nós estamos aqui numa festa maravilhosa, mas vocês se esquecem de que muitos dessa geração não sabem quem nós somos.
essa nova geração não sabe quem nós somos. A gente precisa contar a história. A gente precisa lembrá-los quem nós somos. Isso por isso que eu fiz até o podcast. Quando eu chamo alguém, é para ela resgatar aquele momento. A própria Hortência. Tem gente, tudo bem, ela é tão famosa e ela continua com as suas palestras, compartilhando conteúdo. As pessoas sabem quem é a Hortência. Mas muitas vezes não sabem quem é uma outra pessoa super importante. Então, a gente tem obrigação de fazer isso. A única coisa que foi uma constatação que me deixou um pouco triste é que eu, com o meu pioneirismo de abrir portas, né, eu fui abrindo portas e hoje nós temos várias mulheres como repórter, como apresentadora, mulheres lindas, tá tudo certo. Só que quando eu fui receber o prêmio, tem até uma foto... Segue o meu perfil lá, Silva_Vinhas, no Instagram, você vai ver. Tem uma foto que tô eu e 30 homens. Só você de mulher. Só eu de mulher. Olha. Então, fotografia era um homem. Melhor comercial era um homem. Melhor reportagem era um homem. Melhor narrador era um homem. Tudo era homem. A única mulher era eu. Então, continua o esporte, o meio esportivo, o jornalismo esportivo continua ainda muito restrito aos homens. A gente tenta, viu? Continua abrindo caminho para vocês, mulherada. Vamos, mulheres, se movimentem, jornalistas. Não é? Mas já melhorou muito, né? Hoje poxa vida, quando eu comecei, eu parecia um ET. Porque só tinha eu de mulher. Na Fórmula Indy, por exemplo, o meu pioneirismo vem daí, porque não existia repórter mulher para fazer esporte. Tinha repórter mulher para outras coisas. Então, eu lembro que quando eu comecei... Eu tinha um macacão vermelho e eu andava nos boxes, né? Fórmula Indy era novo no Brasil. Eu andava nos boxes ali, sabe? Eu parecia um ET. As pessoas olhando. E aí a gente punha patrocínio no macacão, né? E aí eu parecia, sei lá o que eu parecia. Um outdoor ambulante. E ali foi quando começou. Na praia, quando eu fiz o Verão Vivo, eu fui uma das primeiras. No próprio show do esporte, ninguém estava acostumado. Repórter mulher nem tinha. Teve a Regiane Ritter lá atrás, mas não tem. Hoje sim. Mas tem que tomar o cuidado de sempre unir, minha opinião, unir a experiência, né, ter um equilíbrio de experiência com a juventude. Não pode, por exemplo, você descartar um profissional só por causa da idade, principalmente as mulheres. Verdade, não é? Verdade. As mulheres. Teve até um dos episódios do podcast que eu estava entrevistando outra pessoa. Eu contei a minha saída da Band, como foi. E muita gente, acho que está quase 1 milhão de visualizações já, questionando. Mas como assim você está tão bem até hoje? Tem um até hoje. Sempre até assim, hoje. Né? Tem um até hoje. Você está tão bem até hoje, quer dizer, isso eu estou falando de 2014, quando eu saí. Eu saí no momento que eu tinha feito uma bela Copa do Mundo. E lá na Bandeirantes, eu lembro que o Luciano brincava assim, luzes não tem, câmera não tem, só tem ação. Era só ação mesmo. Então você ficava, nessa Copa, eu fiquei 6 horas, eu mal ia ao banheiro. Porque era tudo ao vivo, né? Só quando entrava um jogo que a gente ia ao banheiro. Então eu fiz uma Copa muito bacana, entreguei uma Copa bem legal. E quando acabou a Copa, o diretor me chamou, eu tô achando que é o quê? Parabéns, Silvia, né? Vai te agradecer. Parabéns, né? Que Copa legal. Não, eu contei lá no podcast que ele me chamou para falar que não ia renovar meu contrato. Aí eu falei, puxa, mas eu acabei de fazer uma Copa tão bacana, né? Aí ele disse que não dava, que não sei o quê e tal. Eu falei, tá bom. Eu acho que eu entreguei tudo que eu podia entregar para você, determinação, profissionalismo, tudo. Agora, eu só não posso apertar um botão e ser jovem. Principalmente jovem, como uma menina que está lá na redação. E essa jovem, no dia seguinte, estava no meu lugar. E aí isso gerou um debate muito grande. Não que eu não estou reclamando, porque eu tenho muita gratidão pela Bandeirantes. Bandeirantes, ela me proporcionou tudo que eu tenho hoje. Né? Minha casa, os meus momentos que eu passei fora, que eu fui correspondente, minha filha, essas grandes entrevistas que eu fiz, a entrevista do Ayrton Senna, que foi para 150 países. Tudo isso foi a Bandeirantes que me proporcionou. Mas eu fiquei triste de, vamos dizer,
Imagina você ter a sua casa, que você considera a sua casa. É. Aí você é expulsa É. da sua casa. Sim, Eu fui expulsa da minha própria casa. Acho que ninguém gosta de passar por É. isso. sim. E aí eu comentei e gerou um debate muito grande, esse negócio de etarismo. Eu não quero ser bandeira de nada disso, não. Eu só quero ficar bem e cuidar na academia da pele. É isso. É isso. Mas é difícil, né? E o que vai fazer? Não tem o que fazer, né? Agora a bola para frente, né? Vamos ver o que vem por aí, porque depois desse prêmio, inclusive no sábado, tem uma escritora chamada Vânia Coelho, e ela fez um compilado aí de 2 volumes. No caso, eu a entrevistei no primeiro volume e no segundo ela me incluiu, que são essas mulheres que fazem diferença aí. Então eu fiquei muito feliz. Que legal. Muito legal. bom, muito Fiquei bom. muito feliz com isso. Muito bom. Muito bem. Fiquei muito feliz desse bate-papo com você. Ficamos, né, lindo? Ficamos, foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Parabéns. Obrigada. Não, Gostei parabéns pela sua jornada, Obrigada. pela sua carreira, pelo seu pioneirismo e pelo prêmio. Deve ter sido muito gratificante receber esse foi. prêmio, né? Foi. E o presente? Ficamos. É Eu verdade. fiquei muito o feliz. presente. Muito feliz mesmo. Eu esqueço. Bastante. A gente Não tem vou dizer aqui- espero que venham mais, mas eu prometo que eu vou compartilhar bastante, principalmente no meu Bija Training. Nós Oba, temos aqui presente! Ai, que da delícia! nossa Clínica Dui. Pode abrir? Claro, Pode. seu. Clínica Dui, vamos lá. Ai, que coisa mais chique! Olha lá. Ih. Um espumantezinho. Um espumante. Que Pra mais? você brindar. Uma necessaire necessaire. linda. Tem coisinha? Tem coisinha. tá fechado. Ai, tem coisinhas! Eba! É tudo de vocês? É, isso é Não, da Academia tem da da Pele. gente, tem de parceiros também. Que é água termal, Isso. lavanda. É. Pra pôr como? Já aproveito para explicar. Essa água termal para que é? É para refrescar a pele, para hidratar. Você pode passar ao longo do dia. Pode ser assim, depois, Pode mesmo ser, com depois de maquiagem, dá aquele maquiagem, frescor. sim. O que mais que tem aqui? É tudo de vocês aqui? Não, nem tem tudo. uns Tem uns parceiros. de Ah, tem umas parceiros, amostrinhas tem aqui. amostrinhas. Tem mais coisa aqui de vocês? Tem outro que é um. O quê? Esse aqui Acho da que Mary é Kay. amostrinhas. São amostrinhas. Um pupurri, Delícia. um pupurri. Um pupurri. E esse? E uma É uma velinha vela perfumada. Ai, que lindo. Para quando você for fazer sua meditação Que ou aquela lindo. higiene do sono. Eu durmo mal. É. Experimenta. Ó, Hum. deixa eu ver. Nossa, que delícia. Hum. Que delícia. Ai, gente, adorei. Adorei. Muito Que bom, obrigada. Imagina. Muito obrigada. Eu acho que vocês fazem um trabalho maravilhoso. E assim, o legal é quando une, né, Sim. os mesmos objetivos. Eu É. sempre digo que É. os opostos não se atraem. A gente precisa estar olhando para o mesmo caminho, olhando para o mesmo lado, na mesma direção, querendo as mesmas coisas. A minha filha, quando foi casar agora, né, dia 18 de julho, ela se casou, e eu falei, você gosta do seu marido? Você gosta? Você está apaixonada? Pergunta de mãe. Sim. É. Ela falou assim, não, apaixonada não, mas eu gosto dele, ele é o parceiro que eu escolhi para minha vida e ele preenche todos os requisitos que eu quero para ter um companheiro do lado. Pronto. Eu acho que ela se inspirou, falou, eu não quero ter a vida da minha mãe, que foi Eu quero bagunçada fazer emocionalmente. diferente. Mas é uma escolha, assim, né? Quando você vê um casal na mesma direção, realmente é muito bonito de ver. Parabéns. Legal. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Isso aí, pessoal. Obrigado por estar até aqui com a gente. Aproveite para seguir a Silvia. Silvia No Underline Instagram. Vinhas. Tem o podcast também, Podcast. Pode Chegar com Silvia Vinhas. Tá no YouTube, Tá no Spotify. YouTube. Isso. E seguir a gente também, @clinicadui _SP, que é o nosso Instagram da clínica, ou Academia da Pele, e o Mindset da Beleza no Instagram também. E já deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha com as pessoas que você acha que faz sentido, e até o próximo episódio. Tchau, tchau.